Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos nesse evangelho maravilhoso. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 1 do livro de Atos. Essa aqui é a segunda meditação. A primeira foi de introdução. Caso você não tenha assistido, se você está chegando aqui agora, né, nessa série, temos a introdução de Atos e temos 7 vídeos de introdução no início dessa série, falando de forma, considerando todos os livros, né, considerando o Evangelho. Temos 7 vídeos de introdução, temos os 28 capítulos de Mateus, todos os capítulos de Marcos e Lucas já gravados, já realizados. E nesse momento, eu estou vamos mergulhar, né, em Atos, e Michele está mergulhando no Evangelho de João. Atos, como falamos na última meditação, é como se fosse o mesmo livro de Lucas. Lucas é o autor, né, desse livro de Atos, é como se fosse um livro só, volume 1 e volume 2. Ele está dando continuidade. Lucas está falando para o seu amigo Teófilo, no evangelho dele, né, no evangelho de Lucas, ele fala bastante sobre o que Jesus disse e sobre o que ele fez. E agora, no livro de Atos, ele vai falar sobre o que Jesus fez através dos apóstolos, porque Jesus ele morre, ressuscita e acontece a ascensão, ele sobe aos céus. Mas no capítulo 2, que é a próxima meditação, o Espírito Santo é derramado. Há quem diga até que o livro de Atos poderia se chamar Atos de Jesus, ou Atos do Espírito Santo, ao invés de Atos dos Apóstolos. Poderia, realmente, porque foram os apóstolos, são os atos deles? Sim, mas inspirados, usados, impulsionados, capacitados por Jesus, ou pelo Espírito Santo, né? Que os três são um só. A gente vê, então, a ação da Santíssima Trindade em toda a Bíblia. Nós tivemos a era, né, de Deus Pai. Deus falava com o seu povo, com as pessoas, através da lei, através dos profetas, no Antigo Testamento. No Evangelho, nós temos Deus falando com o seu povo através do seu Filho, através do Senhor Jesus. Deus encarnando e falando com o seu povo. E agora, né, em Atos, nós vamos ver a inauguração desse novo tempo, o início de um novo tempo, uma nova era, onde Deus está falando, onde Deus fala com o seu povo através do Espírito Santo, que usa esses apóstolos aqui, né, que os capacita e os usa para fazer a sua obra, para dar continuidade à propagação desse reino. Então, temos aí essa divisão do tempo, né, essas eras. É importante a gente entender isso. E é maravilhoso, né? Quando a gente compreende o contexto, quando a gente compreende essa linha do tempo, quando nós entendemos de uma forma, digamos que macro, né? Quando a gente considera e passa a ter uma visão mais ampla, ao invés de um pouquinho de versículo aqui, ou um versículo isolado ali, fica muito mais gostoso, prazeroso, e a interpretação, né, o entendimento da Bíblia é muito maior.
muito maior. E a interpretação correta, quando a gente considera o contexto, conforme a gente está sempre falando e incentivando as pessoas a não se prenderem a versículos isolados. Aquele versículo ali, às vezes as pessoas perguntam, né, para os pastores, para a gente, para a Michele, já aconteceu, o que significa esse versículo aqui? E às vezes a pessoa quer uma resposta simplista e imediata, mas calma aí, não é assim. Esse versículo aqui está dentro de um contexto, esse versículo está dentro de um capítulo. Esse capítulo tem um capítulo antes dele, tem um capítulo depois dele. Ele está dentro de um livro. Então tudo isso a gente precisa considerar para a gente não ter uma interpretação incorreta. Infelizmente acontece muito isso. Pessoas pegam um versículo e elas interpretam de acordo com sua cabeça ou interpretam de acordo com aquilo que elas querem interpretar, do seu modo, de acordo com aquilo que já está dentro delas. E o pior, além de interpretarem de forma equivocada, muitos versículos ainda ensinam de forma equivocada, né? Infelizmente, nós já também aprendemos vários versículos, inclusive lá no Instagram preciso até voltar, né, dar continuidade, acho que tem 6 ou 7 versículos que nós colocamos assim: você interpretou errado. Eu não sei se alguém que está assistindo agora essa meditação já viu. E aí nós colocamos um versículo e como muitos interpretam aquele determinado versículo de forma equivocada. E aí a gente explica o contexto e qual é a interpretação correta. Nossa, a gente recebeu um monte de mensagens, várias mensagens de pessoas falando: meu Deus, eu achava que esse versículo dizia uma coisa, ele diz outra. Sim, outra. E às vezes diz o contrário daquilo que a gente interpretou. Então é preciso sim considerar o contexto, tá bom? Vamos lá então, versículo 1 de Atos, capítulo 1. A gente chegou a ler na introdução esses primeiros versículos, mas foi bem rápido, né? A gente nem se aprofundou tanto, então agora vamos ler novamente e mergulhar. Diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas falando com Teófilo. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Bem, eu quero enfatizar aqui com vocês 2 pontos desse versículo do 1 até o 5. Primeiro ponto é que Jesus ressuscita e ele aparece por várias vezes, né, como a gente leu, nesses 40 dias. Jesus estava num estado glorificado, apesar de físico. Mas ele estava num estado espiritual glorificado. No nosso caso, quando a gente fala de glorificado, não é que ele era um espírito ali, né? Não estava num estado de um anjo. Ele estava fisicamente, porém no estado de perfeição total. Ele estava ali num estado que aqueles que se entregam a ele, na sua segunda vinda, nós passaremos a estar também nesse estado
de um corpo glorificado. Hoje nós estamos nesse corpo aqui, né, humano, nessa casca, nessa carne, e, portanto, sujeitos a doenças, né, sujeitos a falhas. Então, a realidade de Jesus era glorificada, porém física. Então, a gente vê ele, por exemplo, atravessando paredes. Eles estavam reunidos dentro da casa e, sem Jesus bater na porta, ele vai para dentro da casa. Ele entra na casa como antes, que ele estava em corpo físico. Para ele entrar, alguém teria que abrir, teria que bater. Então ele entra nesse estado glorificado, porém físico. É uma coisa assim sobrenatural. Para a gente explicar aqui também, né? É uma coisa que a gente crê. E a gente vê que era físico ainda, ou que era físico, melhor dizendo, porque nesses 40 dias que ele aparece várias vezes, ele come, ele caminha, ele conversa, então a gente vê essa parte física, mas a gente vê também essa parte onde ele está num corpo glorificado. Até anotei aqui, sem defeito, sem corrupção, eterno. E é diferente da nossa. Nós estamos num corpo que é físico, mas ainda não é glorificado. Então, o dele era glorificado e físico. Então, o que nós temos em comum? A questão física. Mas quando ele ressuscita, ele já está glorificado. Nós não estamos. Mas quando ele voltar, aqueles que serão salvos passarão a ter também esse mesmo corpo glorificado. E essa é uma interpretação que a gente não vai se aprofundar aqui, né? Talvez um dia, num estudo do Apocalipse, novo céu, nova terra. Essa é uma das interpretações que tem, que nós vamos comer, salvo, depois da segunda vinda, vamos comer, vamos bater papo, vamos viver, só que sem corrupção, sem mentira, sem nada de ruim, e a gente vai, né, sem doenças, sem dor, sem choro, mas num corpo glorificado. Então essa é a nossa esperança, né? E essa é a forma como a gente compreende que viveremos após a segunda vinda de Cristo. Mas isso é uma outra questão aí, que a gente só abriu um parênteses aí, fica essa reflexão e esse gostinho de quero mais. Quem sabe mais para frente a gente se aprofunda mais também nesse assunto aí. Então, outro ponto que eu quero, dando continuidade, outro ponto que eu quero enfatizar aqui, é que nessa glorificação, né, Jesus está ali ressuscitado, aparecendo para os discípulos, e essa é a mensagem. Esse é o ápice do livro de Atos. É o Espírito Santo. Queria que vocês guardassem duas coisas sobre o livro de Atos. Uma, ressurreição. 2, capacitação do Espírito Santo. 2 pontos aí, para quem gosta de anotar, para quem está anotando, para você poder entender. Tudo que nós vamos ler aqui... vou falar a terceira. O nascimento da igreja. Como falamos na primeira meditação de introdução. 3 pontos do livro de Atos. Anota aí. Ou guarde isso. Guarde mesmo. Ressurreição é a mensagem de que Jesus está vivo, de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, não seria possível a igreja ter nascido. Os discípulos não teriam recebido o Espírito Santo. Teria sido um fracasso, né? Morreu, então, ele ensinou, mas morreu, e aí? Mas não, houve a ressurreição. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo. E na primeira era, como nós falamos, era Deus Pai falando por meio dos profetas.
depois Deus encarna e fala pelo seu Filho, ou ele fala pessoalmente com as pessoas, mas agora ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou, e ele fala em nós, na nossa mente, porque ele está dentro de nós através do Espírito Santo. Ele está vivo em nós. Quem se entrega para ele, por isso que o Evangelho é sobre morrer, é matar o eu, morrer, se negar, morrer para si mesmo, para poder nascer de novo. E o Evangelho é sobre ser crucificado com Cristo. Ele foi para a cruz e eu também vou. Ele morreu, eu também morro. Ele se entregou, eu também me entrego. Ele se rendeu, eu também me rendo. Mas ele reviveu, eu também revivo. Ele renasceu, eu também renasci. Ele nasceu de novo, né? Eu também nasço de novo com ele. É isso. Então, nós ressuscitamos para uma nova vida. Quem se entrega para Jesus, de fato, morre. E quem morre, porque se entregou para Jesus, nasce de novo. É um novo Marcelo, é uma nova Maria, um novo José, uma nova Cláudia, uma nova Daniela, não sei quem está aí ao vivo, que eu possa falar o nome. Mas, enfim, são novas pessoas, né? Nova Ana Carla está aí, nova Jaqueline, enfim, nova criatura. Está escrito, aquele que está em Cristo é nova criatura. É uma nova mente, um novo coração, uma nova pessoa. Mas vocês entendem que isso só é possível porque ele ressuscitou. Só nasce uma nova criatura porque Jesus ressuscitou. Só nasce a igreja em Atos, a igreja primitiva, é chamado primitiva por isso, a primeira, né? Só nasce a igreja porque Jesus ressuscitou. Tudo que acontece em Atos e a partir de Atos, e acontece hoje, é porque Jesus ressuscitou. Então a mensagem do Evangelho é essa é a boa notícia. E o ponto principal de Atos é isso. Jesus está vivo. Os apóstolos, eles recebem o Espírito Santo para poder testemunhar esse Jesus que está vivo e que está dentro deles agora. Que não está mais do lado, mas está dentro deles. Então, ressurreição, capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus agora está dentro deles. Ressurreição, capacitação do Espírito Santo. E terceiro, o nascimento da igreja. Esses 3 pontos aí. Isso é muito glorioso. Guarda, anota isso e leia Atos com esse entendimento, que aí o teu entendimento vai ser muito maior, muito melhor. Então, seguindo aqui, eles... no versículo 6, a igreja começa em Jerusalém. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Versículo 7, ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. A gente falou, né, da segunda vinda. É muito bacana. Mas eu quero enfatizar aqui essa parte que ele fala lá no versículo 4, não saiam de Jerusalém, que vocês vão receber a promessa. E agora ele fala que de novo, que vocês vão receber o Espírito Santo e vão ser testemunhas. A promessa é o Espírito Santo. Você já ouviu ou vai ouvir, né, talvez, gente falar da promessa. E quando fala da promessa de Deus,
materializa isso, né? As promessas de Deus, e a pessoa logo pensa em bens materiais, né? Em bênçãos que ela quer receber. Mas a promessa, pessoal, a maior promessa de Deus, a maior promessa desse rei e desse reino é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E ele é fiel para cumprir o que promete. Pedindo um pão, qual pai vai dar pedra? Ele disse. Então, existem ensinos muito equivocados, muito errados com respeito ao Espírito Santo, aonde precisamos ter equilíbrio. Não é de qualquer maneira que a pessoa vai receber o Espírito Santo. Ela precisa morrer para poder nascer de novo. Ela precisa se esvaziar para ser cheia. Havia uma expectativa, eles estavam ali orando. A gente vai falar sobre isso no próximo capítulo, em Atos 2. Mas também não se por um lado não é de qualquer maneira ou qualquer pessoa, por outro lado também não é com toda essa dificuldade que a religião humana, que os homens, que muitas pessoas ensinam de forma equivocada, sabe? 5, 10, às vezes mais de 10 passos para receber o Espírito Santo. E dentro desses passos, os homens vão criando coisas da sua própria cabeça. 10 passos para receber o Espírito Santo. Um deles, você frequentar aqui. Um deles, você vir nos cultos X e Y. Não está na Bíblia isso, não está no Evangelho. Você está criando isso, está inventando. Isso não é um passo para receber o Espírito Santo. O passo para receber o Espírito Santo é esse. É você se entregar para Jesus, de verdade, é crer. É pegar a cruz, se negar e decidir caminhar. E aí ele vai dar o Espírito Santo, porque ele mesmo sabe que sem o Espírito Santo não daria para os discípulos colocarem em prática o que Jesus ficou 3 anos ensinando para eles sem o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, fica aí. Vocês não saiam daí. Não saiam. Vocês vão receber o Espírito Santo, aí depois vocês vão para tudo que é lugar, mas sem o Espírito Santo, sem eu estou indo, mas eu vou enviar. Eu estou prometendo. Não sai daí. Então essa, pessoal, é a marca da promessa. Tem uma música que fala, eu tenho a marca da promessa, o meu Deus. Que marca da promessa? Se você canta essa música, eu tenho a marca da promessa, e você está pensando em carro, casa, dívida, pagar, vencer e tal, coisa, material, pelo amor de Deus, gente. A marca da promessa, tudo bem, sim, Deus promete outras coisas, ele acrescenta as outras coisas, né? Não estou dizendo que ele não abençoa, ele tem prazer de abençoar os seus, mas a promessa, a marca da promessa é o Espírito Santo. É a maior promessa. E nenhuma outra promessa faz sentido ou deve ser priorizada sem que essa se cumpra. Não foi o que ele falou para os discípulos? Não sai daqui. É como se ele estivesse também dizendo, olha, você está entendendo? Não fica buscando as outras coisas sem primeiro você receber isso. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Está entendendo o que ele falou sobre o reino? Busque em primeiro lugar essa promessa. Porque se você alcançar outras coisas sem essa promessa, você está alcançando só coisas. Mas ao alcançar essa promessa do Espírito Santo, você está alcançando a vida, a eternidade, o reino dos céus, dentro de você, a presença de Deus. Tem uma outra canção que fala, essa é muito profunda, que fala, só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Essa é uma letra de uma canção que o compositor, né, a pessoa que estiver cantando, essa já entendeu, tá? Já entendeu que não adianta outras coisas,
bênçãos ou promessas, se essa do Espírito Santo, a maior de todas as promessas, ainda não foi alcançada. Então, assim, como eu disse, não é de qualquer maneira, mas não são 10 passos, não. É um passo, é se entregar, é crer. Você recebe essa promessa, porque é da vontade de quem prometeu cumprir. É da vontade, é do plano dele, é do querer dele. Então, se você pedir pão, é pão que você vai receber. Se você pedir o Espírito Santo com toda a sua sinceridade, se entregando, é o Espírito Santo que você vai receber. Se você recebeu, você tem Deus dentro de você. Você tem a marca da promessa. Se alegre e se volte a Ele diante das lutas que você enfrentar. Ele te sustenta, Ele te renova, Ele te guia, Ele faz lembrar o que Jesus te ensinou, Ele vai te usar, Ele vai fazer coisas através de você. E o outro ponto que eu quero comentar aqui é justamente esse. É que quem recebe essa promessa, esse Espírito, Jesus dentro de si, tem poder de testemunhar. Isso aí é outra coisa que também é equivocadamente materializada, no sentido de você vai receber poder para alcançar essa vitória econômica, você vai receber poder para essa porta se abrir, porque você tem poder, você vai bater na porta, a porta vai abrir, você vai vencer, você vai conquistar. Você vai receber poder, porque você recebendo poder, você vai se destacar lá no teu trabalho, porque esse poder está dentro de você e você então vai brilhar e vai se destacar no seu trabalho. Não é nada disso, não é nada disso. O poder é muito claro aqui, a gente não pode pregar outra coisa, a gente precisa, nesse caso aqui, a gente precisa ser literal. Você vai receber, porque está claro, ok? Você vai receber poder para testemunhar, para ser uma testemunha. Os apóstolos, os discípulos e todos nós, os cristãos que se entregaram verdadeiramente a Cristo, né? Nós somos testemunhas não de coisas apenas que ouvimos ou do que lemos. Os discípulos não eram testemunhas só do que eles viram ou do que ouviram, do que vivenciaram. Mais do que isso, eles eram testemunhas de um Jesus que estava vivo e que estava dentro deles. Dentro deles. De maneira que nós mudamos. Nós nos tornamos cada vez mais, e você vai nos ouvir, já deve ter nos ouvido, e a gente vai sempre falar sobre isso, porque esse é o propósito principal de Deus nos dando o Espírito Santo. Nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então nós somos, eu até anotei essa parte aqui, que é muito profundo isso, para poder falar com vocês. Olha só, essa testemunha é uma chama missionária queimando no coração. Nós somos testemunhas de que Cristo ressuscitou. Como é que eu sei que Cristo existe, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo? Olha para essa pessoa aqui, ó, que tem o Espírito dele, e vê se ela não é parecida com Ele. Porque para ela ser como ela é, para ela perdoar, para ela amar desse jeito, para ela orar por quem persegue ela, a natureza humana nunca conseguiria fazer isso. Ela só consegue porque ela é uma testemunha. O jeito dessa pessoa ser, apesar das falhas que ela tem, mas o jeito que ela muitas vezes se comporta é de alguém que tem Jesus. Ela é uma testemunha de Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, né? No caminhar mais uma milha, no dar outra face, no amar, no orar por quem persegue, no perdoar. É uma testemunha. Não é um testemunho de quem viu ou de quem está contando. É porque o testemunho cristão é uma vida vivida e não uma palavra falada. Não é uma palavra que eu digo do que eu ouvi. É uma palavra viva que agora habita em mim. Olha isso. Se vocês quiserem anotar essa frase aí, essa frase não é uma palavra que eu digo referente a algo que eu vi.
É mais do que isso. É uma palavra viva que agora habita em mim. Eu sou testemunha, fui capacitado para testemunhar. Então nós somos cristãos, significa isso, pequenos cristos. São vários cristos, vários pequenos cristos, que tem ele dentro de si e que vai se espalhando pelo mundo, pregando o evangelho, não só falando, anunciando, mas pregando o evangelho na sua conduta, na sua maneira de ser, de tratar o próximo, de tratar as pessoas, pregando o evangelho muitas vezes sem falar, mas de acordo com o seu comportamento. Isso é ser testemunha, isso é a promessa, essa é a finalidade do derramamento do Espírito Santo. Então, continuando aqui, versículo 12. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e o Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Peço perdão, estou tossindo um pouquinho, a gente está se recuperando de uma inflamação da garganta, rouquidão. Graças a Deus estamos bem pertinho do 100%, mas de vez em quando estou tossindo aqui. Releve aí, por favor. E aí diz aqui, esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Aí no versículo 18, ele comprou um campo com dinheiro que recebeu com sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio, seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram lugar ao nome aramaico, que significa campo de sangue. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe o seu lugar. Partindo desse entendimento, aí ele falou: agora, portanto, devemos escolher dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João, até o dia que foi tirado de nosso meio e levado ao céu. Então ele está dizendo aqui que eles deveriam escolher uma pessoa para ficar no lugar de Judas, mas que fosse alguém que era testemunha de Jesus, que estava desde o início, que acompanhou tudo, e que testemunha nesse caso de acompanhar, né? Porque aí depois de recebendo o Espírito Santo, que vai se tornar essa testemunha, digamos que de forma completa. Alguém que viu, que ouviu, que vivenciou e que agora tem Cristo dentro de si. Isso é a testemunha completa. Mas ele se refere aqui a alguém que foi testemunha parcialmente, nesse sentido de ter visto, de ter andado, de ter acompanhado, e alguém com uma boa conduta, né, que fosse aprovado ali por eles, né? Tinha 120 reunidos. E aí eles decidem, nós vamos ler aqui nos próximos versículos, orarem. Eles fazem uma oração e depois lançam a sorte, que era comum na época. No Antigo Testamento eles lançavam a sorte. É a última vez. A Bíblia não relata que eles fizeram isso outra vez. Não fizeram, até porque nós vamos ler na próxima meditação, em Atos 2, que eles receberam o Espírito Santo. E aí, com o Espírito Santo dentro deles, não havia necessidade de lançar sorte. Aliás, alguns comentaristas, estudiosos, vão discutir essa atitude aqui de Pedro, porque a Bíblia é um livro que relata coisas que foram feitas corretamente e coisas que foram feitas e que não deveriam ser feitas, coisas incorretas. E há uma discussão entre os estudiosos
se Pedro agiu de forma correta ou não. Bem, eu não estou aqui para dizer se foi correto ou não, isso aí já é discutido durante muito tempo, já existe essa discussão, mas o fato é que ele fez isso. Agora, interessante é que, pelo menos, ele lançou, antes de lançar a sorte, ele orou. Então, ele deveria apenas orar, deveria lançar a sorte, como eu disse, era um costume na época. Então, fica aí essa reflexão, né? Fica aí essa questão. Mas eles oraram, lançaram sorte e saiu o nome de Matias. Vamos ler aqui, ó. Foi o discípulo que substituiu Judas. A gente vê aqui no versículo 21. Vamos escolher... Não, 21 já li, né? 23. Então indicaram 2 homens. Acredita-se que o pessoal participou lá, né? Alguns ou todos ali, como eu disse, tinham 120. Eles estavam reunidos, orando. Então eles indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Aí eles oraram. Senhor, tu conheces cada coração. Mostra no qual desses homens escolheste, como no qual deste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sorte e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Então, é importante a gente entender isso, né? Que eles não fizeram mais isso, tendo sido uma atitude certa ou não, porque depois eles receberam o Espírito Santo. Então, esse capítulo 1 aqui, como o livro de Atos, né? A gente vai falar bastante sobre isso, mas esse 1 aqui, e o 2 também, nós vamos ler, principalmente, é para a gente, assim, valorizar muito Cristo e valorizar muito o Espírito Santo, que é o próprio Cristo, né? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Porque quando ele vem sobre os discípulos, nós vamos ver na próxima meditação, eles passam a ter o guia. Lembra que Jesus falou que ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai ensinar. Então, o grupo de estudiosos que defende que Pedro não deveria ter feito isso, vai dizer isso. Olha, Jesus não se preocupou com isso, não falou para escolher um outro, e ele ainda ia derramar o Espírito Santo. No capítulo 12 a gente vai ver. Não teria Pedro se precipitado? Pode ser que sim, mas acredito que se ele fez o que fez, foi na melhor das boas intenções, com sinceridade, e eles oraram antes, né? E aí foi escolhido o Matias, como nós vimos. Mas, a partir de então, as decisões que foram tomadas quando eles receberam o Espírito Santo, e por isso que eu enfatizo isso, a importância dele, foram direcionadas em conjunto, né, numa unidade, em unidade, em comunidade e por direção do Espírito Santo. Trazendo para os dias de hoje, para a gente encerrar nossa meditação, trazendo para os dias de hoje, nós podemos tirar 3 lições na hora de tomar decisões. Vou fechar aqui essa meditação trazendo para vocês de uma forma prática, didática, para a gente aplicar sobre tomar uma decisão. Será que acho que está cortando aqui, né? Agora que eu estou vendo, gente, não sei se eu estou muito para frente ou a câmera está muito embaixo. Baixei aqui um pouquinho a cadeira. Para a gente encerrar aqui a meditação. Eu acho que foi porque eu cheguei para frente, né? Aí passou a me cortar. Primeiro, quando você tiver que nós tivermos, vamos incluir, nós, fica essa lição, tomar decisão, é muito importante que a gente tenha pelo menos 2 pessoas, sabe? Não sozinho, mas tenha bons conselheiros. Pergunte para 2 pessoas, pergunte para 3 ou mais, não tem uma regra, mas a Bíblia fala que na multidão
de conselheiros a sabedoria. Não decida só. Claro, gente que também tem o Espírito de Deus e vocês possam conversar, você possa ouvir e reter o que é bom e talvez olhar a situação de uma outra maneira, mas converse e esteja aberto a ouvir pessoas que também tenham a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus. Primeira coisa. Não decidir só, né? Segunda coisa, perguntar a Deus qual é a sua vontade. Porque consultá-lo, perguntar ao Espírito Santo, perguntar a Deus. E a terceira é você se permitir, né? Dar espaço, deixar o Espírito Santo te guiar. Quando ele mostrar, execute. Ele sabe o que é melhor. Ainda que te contrarie, ainda que o que ele te mostrou seja diferente. E aí ele pode falar na sua mente, e hoje eles não tinham, os apóstolos não tinham na época. Só que você, nós temos isso aqui, ó. Nós temos isso aqui. Então ele vai falar com você aqui também. E como vai falar? É só mergulhar. Então, pergunte a mais pessoas, pergunte a ele principalmente e deixe ele te guiar aqui, ó, nessa palavra. Tá bom? Essa aí é uma forma prática para a gente tomar a decisão trazendo para os dias de hoje. E muitas vezes a gente tem que tomar, né? E algumas decisões não são fáceis de serem tomadas. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Na próxima meditação, capítulo 2. Nós estamos no novo canal, né? Marcelo Paraíso dos Anjos. O novo canal agora está o nome completo. Marcelo dos Anjos vai em breve ficar inativo. Eu devo cancelar, devo excluir. Vou esperar só mais um tempo. A gente está divulgando. Então, se você não se inscreveu, se inscreva aqui nesse canal, no canal Marcelo Paraíso dos Anjos. Compartilhe. Lá no outro canal, a gente vai passar as meditações para